Hoje você vai aprender comigo como fazer um referencial teórico passo a passo. Como e por onde você vai começar a escrever. Então, se você não sabe por onde começar a escrever o seu TCC, cada parágrafo, e você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou te ensinar agora mesmo a construir o seu primeiro parágrafo na prática junto comigo. Eu vou escrever e você vai me acompanhar. Mas se você já tá nessa fase, então acredito que você já tenha começado com seus objetivos, a sua pergunta, problema e o seu sumário, né? Mas se você ainda não fez nenhum desses três, não se preocupa. Primeiro corre nesse vídeo bem aqui e depois vê esse outro aqui e aí você vem pra esse vídeo atual, tá bom? Que é nesse vídeo, depois de ter visto esses outros dois, que eu vou te ensinar por onde começar. Se você ainda não viu esses dois vídeos, vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas corre lá e depois volta aqui que a gente vai começar agora. Vou até colocar meu óculos aqui. Então vamos lá, vamos supor que o seu primeiro capítulo ele seja conceitual, ou seja, você vai conceituar a sua principal palavra-chave do TCC. Por exemplo, vamos supor que o seu título ele seja sobre a violação dos direitos da mulher gestante no cárcere. Só desse título já é possível separar duas palavras-chave, que são sistema carcerário brasileiro e direitos da mulher gestante. Mulher gestante, sistema carcerário são duas principais palavras-chave. Depois você vai pegar as palavras-chave que derivam dessa. Você vai pensando, né, num possível sumário. Por exemplo, a frase violação de direitos, ele já puxa o gancho para um tema importante. Pensa aí, vai. Direitos humanos, que lembra direitos fundamentais. E aí você vai puxando uma série de direitos, né? Mas antes você vai criar um título literalmente chamado referencial teórico ou revisão bibliográfica, como alguns preferem. E nesse título você vai apresentar o primeiro capítulo do seu TCC. Esse primeiro capítulo é uma introdução mesmo, ou seja, você vai começar a dizer nele do que você vai falar. E aí ele precisa levar umas 5 linhas no máximo, tá? E somente então, depois dessa pré-introdução, é que você vai de fato escrever o seu primeiro capítulo, que pode ser numa dessas linhas de raciocínio que eu dei como exemplo aqui. Mas vem comigo que a gente já vai fazer isso na prática. Então eu começaria para que sejam abordados os aspectos aos quais este estudo se propõe, se faz necessário, primeiramente, realizar uma pesquisa acerca da dignidade da pessoa. As palavras-chave que democrático, pronto. Já dá uma formatada perfeita. Então, eu colocaria dessa forma, eu estou introduzindo o que eu estou falando. Aqui sim a gente vai começar o segundo. Então vamos supor que o seu primeiro capítulo trate sobre direitos fundamentais, que foi o que a gente falou ainda há pouco, né? E já que você vai falar da violação de direitos no cárcere, nada melhor do que citar também direitos fundamentais e direitos humanos. Nesse capítulo, que seria o primeiro, você vai explicar o que são os direitos fundamentais, bem conceitual, o que é, por que é importante, né? E nas palavras de alguns autores que você encontrar. Então, primeiramente, você pode ir no Google Escolar, na biblioteca online da sua faculdade, consultar algum livro que fale sobre aquela palavra-chave que você escolheu, né, no ICL, no site da PUC, da UFSC, e em qualquer biblioteca online que você tenha de maior peso. E daí você vai começar a escrever esses capítulos nas palavras do autor e depois você vai citar, comentar nas suas próprias palavras. Então, o segredo é sempre você colocar uma citação e depois você comentar aquela citação usando as suas próprias palavras, usando exemplos. Se você tá sem vocabulário, eu não consigo pensar em nada para escrever nas minhas próprias palavras, não tem problema. Se você tá falando sobre direitos fundamentais, você colocou lá, de acordo com fulano de tal, pra ele, direitos fundamentais é o seguinte. Aí você copia e cola, né, dá um recuozinho ali de 4 centímetros, copia e cola o que o autor muito renomado falou. E aí, depois você dá um espacinho e comenta. Mas eu não sei, Camila, o que eu vou comentar? Eu tô sem vocabulário. Não tem problema, joga no Google o que são direitos fundamentais. Dá uma lidinha, transforma aquilo nas tuas palavras. Pensa que você tá explicando para uma criança de 4 anos o que é determinada coisa. Então, você lê aquilo ali e aí você dá um jeito de explicar aquilo nas suas palavras e começa a escrever, entende? Agora é o seu próprio comentário sobre o que o autor falou. Então, o segredo de um TCC, de um artigo, seja lá o que for, é você sempre fazer uma citação, 2, 3 comentários, uma citação, 2, 3 comentários. E assim você vai construindo 20 páginas. Pode parecer difícil agora, mas não é difícil, prometo. E eu vou colocar aqui agora como eu faria. Vamos lá.
Bom, essa parte aqui eu vou começar a narrar, porque durante a gravação o áudio ficou bem ruim. Mas esse 2 ponto, que é o referencial teórico, como eu expliquei para vocês, é só uma apresentação, né? Nós já fizemos o passo a passo. E agora o 2.1, ele é o meu primeiro capítulo de fato. E eu escolhi esse tema, os direitos fundamentais como categoria analítica. Eu podia ter escolhido qualquer outro nome, desde que viesse a palavra direitos fundamentais, que é a minha palavra-chave que eu escolhi. Aqui você substitui pela sua, coloca um título bonitinho, desde que você conceitue a palavra-chave que é mais importante no seu primeiro parágrafo. No caso, a minha foi direitos fundamentais, e eu já expliquei aqui um pouquinho o que são direitos fundamentais, fez umas palavras bonitinhas, e agora eu vou colocar a nossa primeira citação direta, que é copiar e colar. Bom, eu fiz uma primeira introduçãozinha, porque a gente nunca pode começar com uma citação, e copiei e colei uma citação direta do Mark Twain, não sei como fala o nome dele. Mas nessa citação direta a gente literalmente pode copiar e colar e não tem problema nenhum. Vejam que no final eu abri um parêntese, coloquei o sobrenome dele em caixa alta, o ano da publicação e a página. Aqui já estou formatando para ficar mais fácil, né? Como é uma citação direta, você seleciona, dá um recuozinho de 4 centímetros. Se você não sabe como fazer, olha, basta selecionar, pega a régua ali em cima e arrasta até o número 4. As citações diretas também, elas ficam com a fonte 10, tá bom? Então, basta isso para uma citação direta. Agora, tudo que eu vou precisar fazer vai ser comentar a citação do autor nas minhas próprias palavras. E para isso eu vou usar de 2 a 3 parágrafos. Então, depois de ler a minha citação, eu resolvi escrever da seguinte forma. Para o referido autor, os direitos fundamentais existem em todo o Estado democrático de direito e possuem relação direta com os direitos humanos e com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Então aqui você vai ver que eu utilizei as minhas 2 palavrinhas-chave iniciais, que são dignidade da pessoa humana e direitos humanos. Eu peguei também as principais palavras-chave que o autor utilizou na citação e falei delas. Continuando. Outro sim, o autor também destaca que os direitos fundamentais, eles servem para limitar o poder do Estado, merecendo proteção especial pela nossa Constituição e seus aplicadores. Daí, se você conseguir escrever mais um parágrafo, mas estiver sem ideia, sem muito vocabulário, não tem problema nenhum. Você vem aqui no Google, joga a sua palavrinha-chave, no caso eu joguei direitos fundamentais, leia um pouquinho, entende e transforma isso nas suas próprias palavras. Por exemplo, aqui, está dizendo que são direitos positivos, são direitos fundamentais que têm a ver com a dignidade da pessoa humana, que o Estado deve proteção, enfim, que são inalienáveis. E aí, pego essas palavrinhas-chave também naquele texto que eu vi no Google, aumentei meu vocabulário, agora vou escrever. Os direitos fundamentais são intrinsecamente ligados à dignidade da pessoa humana. Como eu falei que eles são direitos básicos, então eu já vou escrever aqui, sendo básico no sentido de que já nasceram juntos de qualquer ser humano, ou seja, são intrínsecos a qualquer pessoa, inclusive irrenunciáveis, inalienáveis, enfim, essas palavrinhas que eu acabei de achar no Google. E vejam que não precisam pesquisar um artigo muito elaborado. Abram o primeiro artigo que vocês acharem no Google somente para aumentar o vocabulário. Você não está fazendo uma citação, você está se inspirando, aumentando seu vocabulário para que você consiga escrever mais. Então, veja aqui que de uma forma rápida a gente já está na 2ª página do nosso TCC, bastando que você faça esse link entre as citações e os seus comentários, sempre aumentando seu vocabulário. Acabei tendo que gravar esse vídeo em momentos diferentes, então por isso aqui, né, toda. Mas aí, como vocês puderam ver, basta que vocês façam esse link, essa conversa, esse diálogo entre as citações diretas, indiretas e os comentários pessoais de vocês. Podem dar exemplo, podem fazer um link com outro comentário de outro autor que você tenha achado. Pegue uma citação de maior peso, um artigo de maior peso, mas você pode mesclar com aquelas citações que você achou em outros TCCs, por exemplo, que são muito mais acessíveis, muito mais fáceis de serem encontradas e melhor de ser entendidas por estudantes de graduação. Não tem problema nenhum você fazer isso. Inclusive, você vai até aumentar lá no final as suas referências bibliográficas, tá? Não tem problema que você não coloque citação de peso, desde que elas estejam juntos com outras de peso também. E não esqueça, as citações diretas, ou seja, aquelas que a gente copia e cola, elas são a exceção. Mas elas devem ser feitas com muita estratégia, porque elas vão te ajudar. Então, as citações diretas, quando você pegue aquelas que são muito boas, muito precisas e que são grandes,
grandes, essa é a minha dica. Pegue citações diretas grandes, porque ela já vai ocupar ali meia lauda para você. Ou seja, você vai ter que escrever menos. O estudante de graduação sofre, mas a gente tem sempre os pulinhos do gato para dar para vocês. Então é isso. Deixem seus comentários aqui, deixe seu like se esse vídeo te ajudou de alguma forma e até o próximo vídeo.